Olá, meus amigos criadores de todo o Brasil, tudo bem? Olha, hoje é dia do programa Cavalo Árabe. Terça-feira, o programa é toda segunda, mas em função de uma live que o nosso presidente, Rodrigo Forte, fez ontem com o pessoal da revista Horse e o presidente do Manga Larga, o Opsi, e também o presidente do Brasileiro de Pismo, nós mudamos para hoje, terça-feira. E semana passada, que foi a estreia com o Antônio Afonso, né? O Rodrigo tinha uns compromissos, então deixamos para hoje, para a gente bater um papo e desejar boa sorte para todos nós, sucesso para todos nós no programa Cavalo Árabe, que é esse novo programa da diretoria, da nova diretoria da BCCA. Boa noite, presidente. Boa noite, Dudu. Prazer estar aqui com você novamente. Boa noite a todos as pessoas que estão nos acompanhando por aqui. Maravilha, Rodrigo. A estreia, essa ideia, né, da nova diretoria de lançar o programa Cavalo Árabe e ir buscar novos criadores, novos apaixonados e principalmente novos atletas para montar o Cavalo Árabe Atleta. É isso aí, Dudu. Nós estamos aproveitando esse intervalo aqui das nossas exposições e dos nossos eventos para impulsionar a nossa comunicação digital, né? Isso era algo que estava previsto até antes da crise, mas agora a gente aproveita para impulsionar essas ações, né? As pessoas estão em casa, tem mais tempo para isso, e a gente, então, vai, enfim, consolidando essas novas ações ou essa nova ação da ABCCA, e agora com esse programa Cavalo Árabe, agora hoje com a segunda edição. Eu gostei bastante do conteúdo que foi apresentado na primeira pelo Antônio Afonso Archila, agradeço imensamente a participação dele, né? E além de entreter as pessoas, nós estamos fazendo uma coisa extremamente importante, que é gerar conteúdo que a gente possa disseminar no mercado, através das redes sociais, que a gente possa disseminar conhecimento e conteúdo sobre o cavalo árabe para que mais pessoas possam conhecer mais sobre a nossa raça e, obviamente, aqui aqueles que já estão dentro podem consolidar seus conhecimentos, alinhar seus conhecimentos e se divertir aqui com essas ações da BCCA. É verdade. E o programa de hoje, né? O programa de hoje será ao vivo com o Reinaldo da Rocha Leão e com o Paulo Zandavalli. Nós vamos falar de conformação, morfologia, né? E tipo árabe. Então, o que a gente acredita disso? Toda semana está levando o cavalo árabe para um novo público, porque vem aí as provas de enduro, vem aí as provas da BIR, vem aí as corridas no Jockey Clube de São Paulo, vem aí as provas de tambor e baliza, as provas de performance dentro das exposições do cavalo árabe. Tanto é que nós voltamos, né, com aquele logotipo que foi feito há muito tempo atrás, Cavalo Árabe, o cavalo completo com todas as modalidades, não é, Rodrigo? É isso aí. A gente não pode esquecer que o nosso cavalo é bastante completo, bastante versátil, ele agrada diversos públicos, né? Então nós vamos mostrar nesse programa Cavalo Árabe o nosso cavalo sob diversos ângulos, né? Tanto o cavalo de halter, a criação, todas as modalidades esportivas. Nós vamos ter muito conteúdo aí interessante para quem nos acompanhar. E eu agradeço extremamente aí a tua parceria, Dudu, assim como queria fazer um agradecimento especial para a equipe de fomento, para o Henrico, para a Cris e para o Cláudio Santos, da BCCA. Os três, junto com você, têm acompanhado aí um alto nível de dedicação para poder entregar aí o melhor conteúdo, o melhor programa possível para os nossos criadores, né? E digo que nós estamos aprendendo com todo esse processo e que todas as sugestões, principalmente sobre conteúdo, são muito bem-vindas para que a gente possa organizar os próximos programas. Maravilha! Então,
Já vou chamar o Paulo Zandavalli e o Reinaldo da Rocha Leão para a gente começar o nosso programa Cavalo Árabe, o segundo programa para falarmos de morfologia, conformação, tipo árabe. Vamos falar também as modalidades de julgamento. Tenho certeza que será um programa muito legal. Presidente, grande abraço. Obrigado, bom programa, aproveitem bastante, aproveito para mandar um abraço para todos. Tchau. Valeu, é isso aí. Muito bem, presidente da BCCA, Rodrigo Forte, e vamos então para o nosso... E hoje é ao vivo, hein? Hoje é ao vivo. Você vai poder mandar perguntas também para a gente. Já vou chamar de imediato o Paulo Zandavalli e também Reinaldo da Rocha Leão. Tá vendo que legal? Essa é a tecnologia, né? Bom, vamos começar com o Pedreira. Boa noite, Reinaldo da Rocha Leão. Boa noite, Dudu. É um prazer imenso estar aqui nessa empreitada aí agora durante a Covid, que graças a Deus já estamos chegando ao final. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma enorme honra. Estamos aqui participando, principalmente depois da fantástica apresentação feita pelo meu amigo particular, querido Archila. É verdade, foi muito legal, né? Pessoal que curte a história e tal, tanto é que nós já passamos de mais de 400 visualizações. E nós vamos sair de Pedreira e nós vamos até Campo Grande, nós vamos para o Mato Grosso do Sul, onde está o doutor Paulo Zandavalli. Tudo e aí, bom, Dudu? Gaúcho? Tudo bem. Aqui frio, bastante frio aqui, tá parecendo pedreira até, né? Mas está tudo ótimo, graças a Deus, está tudo bem. É um prazer muito grande estar aqui com vocês todos. Mais uma vez, uma iniciativa da associação para tentar sempre evoluir no sentido de fazer fomento. Então, queria agradecer muito vocês, agradecer a oportunidade e parabenizar a todos vocês por mais essa atitude em prol do cavalo árabe. Maravilha. Bom, eu vou apresentar o Reinaldo da Rocha Leão, que eu tenho certeza que poucos sabem. O Reinaldo da Rocha Leão é biólogo, sabia disso? Formado pela USP, é isso, Reinaldo? Exato, faz tempo. E é também administrador de empresas formado pela GV. Verdade. Importou um cavalo por egípcio chamado Badia Sam, cavalo de 1,63 m de cerneiro, foi o cavalo mais alto importado. É juiz, né, criador. E o Paulo Zandavalli, que é de Santa Catarina, ele é de Chapecó. Chapecó, não é isso? Chapecó. Médico veterinário, formado em 87. E o Paulo Zandavalli foi para Campo Grande em 87, trabalhar com o seu Laucídio e com os 3 irmãos, é isso? Os 3 criavam cavalo árabe? Os 3 criavam. Criavam o doutor Italívio, pai do Laucídio, o doutor Magno e o seu Lúdio. Eram 3 grandes criadores de cavalo árabe. E aí você foi pro Mato Grosso do Sul, saiu de Santa Catarina e foi para o Mato Grosso do Sul para mexer com cavalo de esporte. Eu mexi muito cavalo de esporte, eu sempre trabalhei muito cavalo de velocidade, e aí eu tive a graça de vir aqui ao Campo Grande e conhecer o cavalo árabe e conseguir desenvolver bastante trabalho em cima da raça, aprender sobre ela, e sempre trabalhando com cavalo de esporte, com cavalo árabe e associando, enfim, esses 2 elementos sempre. Bom, maravilha. Nós vamos fazer esse bate-papo gostoso. Nós vamos falar hoje, o assunto é conformação, né? Barra morfologia do cavalo de esporte. E vamos falar também do sistema de julgamento do halter, comparativo e também por notas. E aí o bate-papo vai ser muito legal, vão surgir novas perguntas. E você pode ir interagindo também, se você mandar pergunta no Instagram da BCCA, o pessoal repassa para a gente. Então, a partir desse momento, vou encher a tela. Vamos começar com o Paulo Zandavalli, né, que a gente vai falar do cavalo, a conformação, a morfologia. E os 2, Paulo Zandavalli e também o Reinaldo da Rocha Leão, vão interagir. São 2 grandes profissionais. Aliás, são 2 juízes
da raça árabe, que, segundo o Reinaldo da Rocha Leão, ele acredita que tenha formado na mesma turma do Paulo Zandavalli. Provavelmente. Provavelmente. Nós somos experientes, para não falar que somos velhos, né, Reinaldo? Exatamente. Maravilha. Então, vamos lá, vou colocar isso. Aí, Paulo, você fica à vontade para pedir para o nosso diretor de TV, para o Haroldo, colocar os slides, e aí você vai próximo, e ele vai passando, e vocês dois vão debatendo, vão batendo papo em cima disso. Perfeito. Então, todo mundo que acompanhou e que acompanha meu julgamento e sabe da minha trajetória na minha profissão, eu trabalho como cirurgião clínico de equinos, e principalmente com cavalo de esporte, muito com cavalo de esporte. E cada vez mais, eu venho pensando nas consequências de se criar um bom cavalo. Quais são essas consequências? Você torná-lo apto, você torná-lo eficiente, para que a gente consiga cada vez mais produzir melhores cavalos e voltar esses cavalos ao esporte, que é o que todos nós, dentro da raça árabe, gostaríamos que acontecesse. Mas desde já, eu queria deixar bem claro aos amigos que a gente não faz um cavalo de esporte ao acaso. Nós não vamos fazer um cavalo de esporte, nós não vamos fazer um cavalo bem conformado com o refugo da nossa cocheira, do nosso piquete, da nossa criação. Não. Um bom cavalo de esporte, ele tem que ser criado como tal. Ou seja, um bom cavalo de esporte, ele tem que ser pensado da nossa cabeceira. A criação, ela não só voltada a esse cavalo, porque eu bato muito na tecla que o bom cavalo, ele não é o mais bonito. E nem o mais bonito é o melhor cavalo. Mas é muito fácil da gente tentar colocar na nossa seleção, criarmos bons cavalos e bonitos. Tá? Essas coisas são totalmente diferentes. Então, é bem possível nós continuarmos a fazer os belos cavalos que fizemos até hoje, mas com eficiência atlética, com conformação atlética. Então, isso é muito importante. E para levarmos esses cavalos à eficiência atlética, é importante que eles sejam criados nesse segmento, que as matrizes, que as doadoras, que as éguas principais, as reprodutrizes, elas sejam criadas, principalmente durante a gestação, para produzir um cavalo que seja muito bonito, é um fator de sorte, e um cavalo muito bom. Aí vamos falar, a verdadeira competência do criador. Então é importante, pessoal, para que a gente tire sempre bons cavalos, e porque a gente faça o quê? Por experiência própria, pensar os cavalos de halter, os melhores cavalos de halter, e fazer deles grandes atletas, porque isso é muito capaz, isso é muito possível. Aqui nós temos N casos aqui na nossa criação de cavalos e éguas, principalmente, que foram éguas campeãs de exposição durante muitos anos e são grandes atletas. São éguas que foram passadas para a função. Enfim, hoje nós trabalhamos muito com laço, trabalhamos com enduro, trabalhamos com cross, com apartação, team penny, run short, e essas éguas são grandes indivíduos quando foram montadas. E nem por isso elas deixam de serem espetaculares, maravilhosas e excelentes mães. Então, eu peço para que todos levem isso muito a sério e para que a gente sempre faça isso. Então, por favor, vamos ver o nosso primeiro slide, por gentileza. Eu vou passar alguns slides, que está aqui a minha relação conformação e eficiência. Tá? Isso é muito importante para que o cavalo tenha eficiência esportiva, ele tem que ter boa conformação. E isso nós temos que levar dentro das nossas pistas de julgamento. Tá? Nós precisamos fazer essa conexão entre o bom resultado de pista e a eficiência, porque se esse nosso julgamento ele não for um julgamento que leve à eficiência atlética, é sinal que alguma coisa está errada. Talvez o nosso julgamento esteja equivocado, ou o nosso padrão de conformação esteja equivocado. Tá? Porque é muito possível levar essas coisas juntos. Pode passar a exemplo, podemos passar, por favor, o próximo slide, a exemplo esse cavalo que está na tela aí. Esse cavalo, quando eu conheci, todos conhecem Ali Jamal, esse cavalo, para mim, quando eu ouvi, ele mudou a minha maneira de pensar em cavalo árabe. Eu comecei a entender que esse indivíduo, ele poderia ser
um reprodutor de qualquer raça que trabalhasse com esporte. Tamanha morfologia desse cavalo, tamanho espetáculo, tamanho as linhas que esse cavalo possuía e que muitos outros cavalos e éguas da raça árabe no mundo têm. Então, por que não procurar um cavalo maravilhoso, um cavalo que reproduza demais, uma matriz que reproduza demais, com uma conformação fora de série? Então, essa é a situação e que eu tanto procuro, que eu tanto converso com as pessoas e que tanto espero que a nossa raça siga para esse caminho de uma vez por todas. Por favor, pode passar. Esse é um outro cavalo, já é um cavalo de uma conformação excepcional, mas é um cavalo mestiço da raça árabe. Esse é um cavalo espetacular, é um cavalo que foi campeão de enduro durante muitos anos, chamado Prismor. Eu coloquei essa fotografia aqui para vocês verem a substância, para você ver a capacidade atlética desse cavalo. Esse cavalo era uma verdadeira máquina de trabalho, é um cavalo que trabalhava no campo, um atleta excepcional. Então você parte de um cavalo tão maravilhoso quanto o cavalo anterior e pega um cavalo mestiço, mas que tem um corpo sensacional, membros, cascaria. Se vocês repararem nesse indivíduo aí, ele calça ferro 6, ferro 7, tá? Que é o que nós queremos para trabalhar, para fazer prova, para fazer tambor, para fazer, enfim, para qualquer tipo de modalidade. Tá ok? Vamos passar para frente, Paulo, se você me permite Pode se você retornar, me permite, então? Eu não sei se o Paulo me escuta. Escuto bem, Reinaldo. Eu só queria, antes que você passe muito tempo, ou vários slides após o Ali Jamal, que realmente foi um marco absoluto na criação do cavalo árabe no Brasil, veio dos Estados Unidos, mas no Brasil realmente ele se firmou na criação da lenita e tornando-se uma espécie de padrão de tipo e conformação árabe. Por que eu estou dizendo isso? Porque, voltando naquilo que você disse, a beleza não precisa estar distante da funcionalidade. Mesmo porque a seleção do cavalo árabe de mais de 4.000 anos, ela sempre foi baseada em trabalho, em cavalos que iam a guerras, que iam aos famosos raids. Eles tinham que ter resistência, a famosa estamina do cavalo árabe. Eles tinham que ter conformação para aguentar, tinham que ter velocidade para fugir, inclusive com os roubos, com os saques. Essa é a história do cavalo árabe. E é por isso que a gente faz, como você coloca muito bem, essa correlação entre a forma do cavalo árabe, a conformação do cavalo árabe e a eficiência no trabalho ou no esporte. Obrigado aí por me deixar fazer a intervenção. É um prazer enorme. Mas é isso, Reinaldo. A gente tem que pensar, nós temos que pensar que o cavalo árabe ele foi forjado no trabalho. E nós somos provas vivas aqui no Mato Grosso do Sul que esse é o melhor cavalo de serviço que existe. E por que não ser o melhor cavalo de esporte que existe? Então, é importante, se vocês passarem o próximo slide, o que eu vinha falando é o seguinte, para que se faça uma criação competente, pode passar o slide, por favor? Pode voltar o slide? Aqui, ó, uma criação competente, isso não acontece, certo? Então, nós temos que ter matrizes bem cuidadas durante a gestação. Pode passar para frente? Aqui, vários problemas que nós observamos em vários cavalos. Normalmente, esses cavalos são cavalos mal criados, ou seja, as pessoas acabam refugando esses animais, e esse tipo de conformação, esse tipo de aprumo, esse tipo enfim, de indivíduo não pode ser selecionado para nada, certo? E simplesmente sendo descartado durante uma vida inteira. Pode passar? Olha aí, mais um exemplo, são vários os exemplos de cavalos que se tornaram grandes problemas devido a uma má criação. Pode passar? Em relação à atividade de claudicações, pode passar também. A gente pode ver aqui a distribuição de peso de um cavalo em velocidade, uma distribuição bastante bem anterior. Pode passar mais um slide, por favor. Aqui, num cavalo onde você tem, principalmente nas provas de English Pleasure, onde você tem que ter uma força absurda nos posteriores para esses cavalos se firmarem no chão, a relação
do cavalo de charrete. Pode ir para frente, por favor. Aqui, a relação entre conformação e hereditariedade, que é uma das coisas, uma das funções, Reinaldo, que nós, como juízes, a gente tem que fazer na pista. No primeiro slide, a gente vê um cavalo, um indivíduo bastante transcurvo, um cavalo transcurvo. Isso é altamente transmissível. Tem linhagens de cavalo de todas as raças que produzem esse tipo de aprumo. E esses cavalos, com esses aprumos, eles não estreiam. Se for cavalo de corrida, ele não toma a primeira ducha, ele quebra no primeiro galope, ele quebra. Então, são coisas que, no nosso julgamento, nós temos que limpar, nós temos que tirar da pista, porque não é pelo simples fato de ele estar participando de um evento, mas pelo fato de ele poder ser, mais tarde, utilizado na reprodução. E aí acabar com a criação dos nossos companheiros. Aqui do lado direito, a mesma coisa. É um cavalo fechado de baixo, é um cavalo aberto na extremidade, tá? É um cavalo totalmente aberto, é altamente transmissível também. Isso é muito comum da gente ver, e eu acho que a conformação ela tem que andar muito próximo do tipo no nosso julgamento de halter, para que a gente comece a criar cavalos com mais seriedade, objetivando, logicamente, no futuro, a formação de um indivíduo atleta. Pode passar. Determinante na eficácia esportiva, isso aqui é altamente relacionado com a conformação, pode passar. São as linhas de equilíbrio. Aqui o cavalo árabe, ele é um cavalo que ele costuma ficar dentro do quadrado, tá? Por que dentro do quadrado? É característica da raça árabe ter um lombo bastante forte, ter um dorso curto. Sempre, se ele tiver um desequilíbrio, que ele tenha desequilíbrio no posterior, ou seja, um posterior mais avantajado e um pescoço mais longo. A gente sabe que a mão sempre procura o focinho, então é sempre importante a gente ver que essa linha, que ela sai da nádega até na paleta, ela seja da mesma altura da linha que sai da parte mais alta da cernelha até o solo. Então, o nosso cavalo ele tem que estar dentro do quadrado. Inclusive para que ele consiga fazer um deslocamento lateral mais eficiente, spins mais eficientes, com a colocação dos membros posteriores embaixo da massa e transferir com mais facilidade o centro de gravidade. Pode passar, por favor? Paulo, se você me permite, ainda voltando um pouquinho no slide anterior. Sim, pode voltar, se for Poderia possível. voltar. É o seguinte, o que eu queria comentar sobre isso é que essa é uma característica clássica do cavalo árabe e faz parte também do tipo. Às vezes as pessoas... Depois eu vou falar mais sobre isso, mas algumas pessoas podem imaginar que o fato do cavalo ser quadrado tenha só a ver com a conformação e não com o tipo árabe. Ele tem a ver também com o tipo árabe pelo seguinte, o cavalo árabe, a raça árabe, é a única que tem uma vértebra a menos na coluna. E isso faz com que o cavalo fique mais próximo do quadrado, o que não é normal em outras raças, que, em geral, são mais para o retangular, são normalmente mais longos do que altos. Obrigado. Ok, então, é possível nós voltarmos um slide, por favor, que foi pulado um slide? À frente desse, por gentileza. Não? Bom, pulamos aqui um slide, mas aqui dá para mim mostrar. Dá para eu mostrar aqui para vocês o seguinte. Dentro das linhas de equilíbrio, o cavalo ele tem que ser dividido em 4 linhas. Uma que vai na parte anterior da comissura da boca até na região do peito. A outra linha do peito até na parte mais baixa da cernelha. Da parte mais baixa da cernelha até no meio do lombo. E do meio do lombo na ponta da nádega. Essas 4 linhas elas têm que ser iguais. É o caso do primeiro indivíduo, do indivíduo que está do lado esquerdo. O indivíduo que está do lado direito, existe uma desigualdade. Por quê? Um desequilíbrio, que ele tem uma garupa muito curta e uma região dorso-lombo muito longa, o que faz com que esse cavalo ele tenha um dorso fraco, falta de resistência, ou seja, o primeiro cavalo é o cavalo ideal. Esse é o cavalo árabe, é aquilo que nós procuramos. São cavalos que têm um equilíbrio, têm uma dinâmica mais fácil, uma resistência dorso-lombo mais forte e uma eficiência muscular melhor. Podemos passar, por favor? Podemos passar. Aqui a relação de pernas, que é uma relação que é feita também
tirada da parte mais alta da cernelha até no cotovelo e do cotovelo até no meio do boleto. Então, um bom cavalo, que é o cavalo, no nosso caso, que nós procuramos, na nossa raça, essa altura ela tem que ser basicamente a mesma. Tá? Essa relação de pernas ela é muito importante para quem gosta de cavalos mais para o retângulo, como é o nosso caso, da nossa raça, que nós gostamos de cavalos mais para o retângulo. Então, nós temos que procurar cavalos que tenham essa relação. Ou seja, do boleto no cotovelo, a mesma altura do cotovelo até na parte mais alta da cernelha. Podemos passar? Aqui, outra linha muito importante, que pouca gente olha, e isso serve para todas as raças, é a relação antebraço-canela. A canela ela tem que ser a metade do antebraço. Por que isso? Para o cavalo ser eficiente, o cavalo tem que ser econômico. A canela alta, a canela comprida, ela faz com que o cavalo, para se movimentar, tenha que fazer movimentos giratórios do membro anterior. E esse movimento giratório, além dele fazer com que o cavalo canse mais, ele gera desperdício de energia. Então, se esse cavalo, se esse indivíduo com canela comprida, ele tivesse aquelas letrinhas que tem na geladeira, que normalmente a gente quer a letra A, por economia de energia, esse cavalo seria a letra D, E. Então, quanto maior a canela, mais movimento circular, mais desperdício de energia, menos progressão no movimento. Então, esse cavalo que chuta pedra, esse é o cavalo ideal para que a gente tenha na pista, tenha na reprodução e tenha na competição. Ou seja, é um cavalo que não leve movimento de membros, o membro dele já está voando, ele já está em progressão, ele já está em dinâmica. É muito importante essa relação, tá? É uma relação que a gente leva para todas as raças equinas, principalmente para os cavalos de velocidade. Podemos passar para frente, por favor? Bom, quanto a exames de aprumo, eu vou passar rapidamente. Aqui um cavalo fechado de frente, tá? Podemos passar, por favor? Aqui um cavalo aberto de frente esquerdo. Ele gera muito problema de interferência. Cavalos esquerdos e cambaios também tem muito problema de interferência. Aumento de pressão nos ligamentos. Aqui um cavalo fechado e periquito, ele tem muito problema de ligamento, problema de sobrecanas, os sobreossos na região das canelas, que é onde sai justamente a força de gravidade no meio da canela para o lado de fora, então gera muita exostose para o lado lateral. Podemos passar, por favor? Aqui um cavalo fechado de frente e esquerdo, que também vamos falar assim, é um defeito de aprumo muito comum. Pode passar. Aqui um cavalo aberto de frente e periquito, tá? Aonde você tem um desvio dos membros, principalmente eles são abertos de baixo e são com os cascos fechados, rodados para dentro. Eles costumam dar muita lesão logo abaixo do joelho, principalmente na canela, né? Logo abaixo do joelho. Esse aqui é um exemplo de um cavalo aberto de frente esquerdo, e se vocês observarem a mão direita dele, vocês vão ver uma lesão para o lado de fora. Esse cavalo é um cavalo de velocidade, foi um dos melhores cavalos de velocidade do Brasil, e esse cavalo tem uma lesão do lado de fora, aí, logo na canela, acima do boleto, porque ele tinha interferências. Quando ele corria, ele se machucava inteiro. E isso levou esse cavalo a interromper a campanha esportiva dele por problemas de aprumo. Embora ele fosse um craque, tenha ganho algumas corridas, ele não conseguiu ir para frente por causa desse problema de interferência. E eu sempre uso bastante ele nos meus exemplos, porque, infelizmente, é um cavalo que foi criado super bem, é um cavalo muito raçudo, é um cavalo que foi eficiente, enfim, na sua campanha, mas foi uma campanha muito curta. Pode passar? Aqui são membros rodados, tanto membros rodados para fora, como membros rodados para dentro, onde a gente tem muito problema, principalmente de ligamentos colaterais mediais, colaterais laterais, tanto do boleto quanto das quartelas. Pode passar. A mesma coisa, são cavalos abertos, que têm os membros rodados, e as lesões desses cavalos, elas costumam ser mais altas. Então, também enfim, é um problema de manutenção, é um problema de criação. Pode passar para frente. Aqui são os aprumos laterais, que na minha concepção são os problemas maiores que nós encontramos quando que geram ineficácia esportiva. Quando você tem um problema frontal,
você tem realmente um decréscimo da atividade esportiva. Mas quando você tem um problema lateral, quando você olha um cavalo de lado e você vê alguns problemas de aprumo, principalmente o transcurvo, eles inviabilizam a atividade esportiva. Então é muito importante para que a gente comece a olhar sempre o cavalo de baixo para cima, é muito importante, e muito importante que se olhe o cavalo lateralmente, porque esse aprumo lateral, ele é um divisor de águas. Bons aprumos, bom cavalo, boa eficiência. Mau aprumo lateral, não existe cavalo. Pode passar. Gostaria de comentar um pouquinho, Paulo, a respeito dessa questão dos aprumos. Quando a gente fala do julgamento, no julgamento em Halter, os aprumos, tanto no julgamento comparativo, como no julgamento por pontos, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, esse é um fator fundamental. Quando você faz o julgamento da forma lateral, você comenta do transcurvo. O transcurvo é um problema que pode levar não só a inviabilidade para qualquer trabalho ou qualquer esporte, mas como pode levar inclusive à morte, porque fica muito fácil de um cavalo desse ter um problema ao se movimentar, ao levar um susto, qualquer coisa, e você tem uma fratura que é muitíssimo comum em cavalos que têm esse problema do transcurvo. Por isso que nos cursos que a gente dá, que já tivemos oportunidade, inclusive, de trabalhar juntos, a gente insiste nessa questão. Não deixar, de forma alguma, que um cavalo que apresente esse defeito venha a se classificar e, eventualmente, vir a ser utilizado na reprodução. Obrigado, Paulo. Isso é muito importante, Reinaldo, porque, na verdade, nós juízes, a gente está fazendo uma seleção. Então, pelo menos eu, quando estou julgando uma exposição, eu me preparo como se eu estivesse fazendo uma seleção naquele momento na minha fazenda. Então, é muito importante, realmente, que a gente leve isso em consideração e que, por hora de separarmos alguns cavalos para o esporte, que nós separemos os melhores cavalos. É muito importante que isso seja avaliado. Não só a questão de linhas de equilíbrio, que são elas que definem, a qualidade de movimento, como os aprumos, que eles é que dão a certidão para essa qualidade. Bom, então aqui nós temos um cavalo que é debruçado, tá? Também são cavalos que sofrem bastante interferências, um cavalo acampado, quando os membros estão para frente da linha mediana, e um cavalo ajoelhado, que é muito comum em cavalos que crescem muito e muito tardiamente, quando os ossos costumam não acompanhar o crescimento os ossos eles crescem mais do que os tecidos moles, e aí acaba dando uma série de problemas, principalmente em tendões flexores, check ligamento inferior, check ligamento superior e uma série de lesões. Então aqui são alguns problemas dos aprumos laterais do membro anterior. Podemos ir para frente? Aqui alguns exemplos de cavalo transcurvo, que é o que o Reinaldo estava acabando de falar. São problemas que, na maioria das vezes, são hereditários, tá? E que viabilizam totalmente o futuro esportivo desses indivíduos. Quando vocês olham lateralmente, o membro parece um semicírculo. Podemos passar, por favor? Aqui outro cavalo transcurvo, Reinaldo. Dá uma olhada a debilidade da região tendínea desse cavalo. Totalmente transcurvo, o joelho jogado para trás. Podemos passar, por favor? Aí mostra claramente, né, Paulo, o porquê do problema, né? Você tem esse desvio para dentro, você força os tendões de uma maneira absolutamente exagerada, o que provoca, na verdade, o rompimento desse tendão. Ao romper o tendão e romper musculatura, ele rompe, o osso pode ser fraturado, e isso leva à morte do animal. Exatamente. Aqui, esse exemplo... Tem realmente que cuidar disso com muita atenção. Essa aqui é uma fotografia que eu coloquei de um cavalo na linha de chegada, onde ele está com o membro dele apoiado no chão. Então você veja como esse membro fica quando o cavalo está em velocidade, apoiando um membro só,
Você já imaginou se esse cavalo for transcurvo? Ele explode o joelho. Então, é uma coisa que não... O transcurvo ele não chega aqui. O transcurvo não consegue. Não aqui é outro nicho. Aqui é outra altura. É muito feliz a fotografia, porque o cavalo ao galopar, e quando você coloca estaticamente, usando uma câmera lenta, você vai ver em muitos momentos que o cavalo tem o apoio do todo o peso em apenas um dos membros anteriores. É muito comum este momento quando você coloca em câmera lenta. E isso, colocando, imagine, 600 quilos em cima de um membro que não tem a forma ideal e que tem o joelho jogado para dentro. Portanto, com todo o peso em cima disso, a facilidade para o rompimento é enorme, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, aí tem uma fotografia. Vamos passar mais uma fotografia, por favor. Aqui a gente pode ver as fraturas, tá? Uma fratura aí da região da tíbia, na articulação tibio-tarso, radiocarpal, tá? Do membro anterior. Tá uma fratura de rádio aí, ó. Então, a gente pode ver que é um pepino muito sério. Isso acontece normalmente nesse tipo de cavalo que tá apresentado aí, que é o cavalo transcurvo. Aqui no lado esquerdo, a situação do joelho de um cavalo transcurvo, onde ele perde totalmente a estabilidade dos ossos cárpicos. Isso é um problema muito sério. Vamos passar para frente, por favor. Vamos falar de membro posterior. Aqui, os membros posteriores são os aprumos normais, onde se passa... vendo-se um cavalo em 90 graus, que é uma das exigências do nosso julgamento de Halter, pelo menos um dos membros em 90 graus, é para a gente ver isso, para a gente conseguir ver o posicionamento da canela do metatarso com relação à ponta da nádega. Numa linha imaginária, essa linha ela tem que passar paralela à canela do posterior, tá? E aqui, olhando de trás, você vai ver a linha imaginária também no meio do membro, dividindo o meio da nádega até no meio dos bulbos do casco. Pode passar, por favor. Outros problemas de cavalo, lateral também, um cavalo com curvilhão reto, que é muito comum, e são lesões muito graves de curvilhão, por causa do amassamento, esmagamento cartilaginoso. Um cavalo acampado de trás e um cavalo sobre si. Podemos passar para frente, por favor? Aqui são cavalos com os membros posteriores rodados, que são posicionamentos também muito comuns quando a gente não observa, enfim, o casqueamento, quando a gente não observa a correção dos aprumos desses indivíduos, quando ainda são jovens. Pode passar. Aqui, com relação às quartelas, vamos falar que a relação dos membros do meio é normal. O número 1 já está virado para o lado de fora, é um cavalo esquerdo, aberto embaixo, e a terceira relação são cavalos que são fechados nas quartelas. Qualquer um desses dois padrões de aprumo, tanto o primeiro quanto o terceiro, acabam levando lesões muito sérias nas quartelas, nos ligamentos colaterais da quartela. Pode ir para frente. Aqui uma quartela vista de lado. Quando a gente vê a primeira, é uma quartela normal, onde existe uma distribuição muito boa de peso. A segunda quartela já é uma quartela onde existe um esmagamento, enfim, das cartilagens. E a terceira, quando você vê uma quartela já com muita pressão, sofrendo bastante, onde você tem uma debilidade de tendões e ligamentos, um cavalo desse provavelmente vai sofrer algum tipo de injúria no transcorrer da sua campanha esportiva. Pode passar para frente. Aqui são outros exemplos de cavalos que têm retração de quartelas e cavalos que são relaxados na quartela, em exagero. Tá? Ambos os problemas também inabilitam esse cavalo a participar de eventos esportivos. Pode ir para frente. Podemos passar. Aqui a quartela de um cavalo tocando o solo, quer dizer, o boleto tocando o solo. Então a gente vê também o que acontece no disco com o cavalo que está com o boleto enterrado no chão, o tanto que esse cavalo tem que ter força e tem que ter boa conformação
para aguentar esse peso que é infligido em cima desse membro dele, como falou o Reinaldo antes, é um membro só que toca no solo, e é isso que acontece com nossos cavalos por hora do trabalho, por hora do serviço. São cavalos que em velocidade, cavalos de enduro, que fazem essas carreiras de final, esses sprints de final, cavalos de tambor, cavalos que correm boi, enfim, acontece isso e a gente precisa ter cavalos com boa qualidade de seus membros mesmo. Podemos ir para frente, por favor? As interferências, podemos passar, são movimentos circulares dos membros anteriores ou posteriores, onde esses cavalos acabam se alcançando, ou seja, durante o movimento, eles batem um membro ou contralateral, ou diagonal, ou membro posterior e anterior de paralelo. Podemos passar para frente, por favor? Aí, aqui são os tipos de interferência, tá? Quando um animal entra com o membro posterior, quando o membro anterior ainda está voando. Então, isso aí leva a cavalo a ter uma série de problemas, tá? Problemas graves. Pode passar. Aqui são cavalos que normalmente se alcançam com o membro posterior em diagonal e se pegam no bulbo do membro, no membro anterior, do membro oposto, no membro contralateral. Pode passar. Outras interferências que são muito comuns, que nós vemos todo dia, cavalos que arrancam ferraduras. Pode passar. Aqui é o exemplo daquele cavalo que eu estava falando, da lesão que ele tem. Por quê? Porque o membro paralelo, o membro posterior direito, alcança o membro anterior direito e acaba cortando e acaba levando a lesões muito sérias. Esse cavalo acabou cortando o ligamento suspensório, ele cortou fora o ligamento suspensório e teve que abandonar as pistas. Podemos passar. Aqui são as interferências que elas ocorrem, um voo, que é uma linha uniforme, num casco bem feito, um casco bem equilibrado. Cavalos achinelados, eles têm, normalmente, um alcance, um voo rápido na sua trajetória inicial e depois vão alcançar o membro anterior. E aqui, normalmente, na terceira linha, são aprumos de um membro posterior. Ou seja, é um cavalo que começa voando baixo e na hora que ele vai encontrar o membro anterior, aí ele se projeta ao solo, livrando o cavalo da interferência. Então, interferências são um problema muito sério. Outra coisa que a gente vê muito em julgamento, observando de trás, são cavalos que são assimétricos. Tá? Aqui temos dois exemplos de cavalos assimétricos, ou seja, um lado da garupa, ou um lado do dorso, ou um lado da paleta é diferente do outro lado. Aqui a gente pode observar um cavalo com uma luxação saracoilíaca, que é esse do lado esquerdo, e aqui uma assimetria grave numa égua do lado direito. Uma assimetria bem grave e bem evidente. Podemos passar, por favor? Outro cavalo com assimetria, devido a uma luxação saracoilíaca. É muito comum em julgamentos a gente reparar isso, né, Reinaldo? Alguns cavalos assimétricos que vêm para a pista, é bem comum a gente reparar esse tipo de problema. Sim, é muito comum, Paulo, e eu diria mais. Mais comum do que a gente gostaria que acontecesse. Porém, uma pequena assimetria aceitável, principalmente uma égua que seja náfica, que é como a gente chama no popular, né? Aquele cavalo que tem uma simetria muito grande, isso pode não permitir, inclusive, que essa égua reproduza. Pode não permitir a passagem do potrinho na hora do parto. Me corrija, você que é veterinário, mas a gente teve algumas experiências durante a vida e acabou vendo isso. Eu mesmo tive dois problemas. Foi por acidente, uma égua que caiu, acabou ficando náfica, nós conseguimos salvar a vida dela, mas ela ficou impossibilitada de continuar na reprodução. São exatamente as intercorrências, né, que acontecem. O problema na morfologia, que depois vai gerar problemas, tanto na capacidade esportiva ou na capacidade reprodutiva do animal. Sem dúvida, isso aí é uma coisa que pode acontecer, são fatalidades que ocorrem, né, com a gente. Exato. Aí, com esses animais, mas exatamente, pode acontecer. Então, nós temos que ficar bastante espertos quanto às assimetrias, tá? Porque elas são muito comuns
E essas assimetrias, elas podem acontecer tanto nos potrinhos, por hora do parto, e por aí permanecer. Quando pode acontecer também em animais que têm acidentes no futuro e animais que têm lesão em competições. É muito comum a gente ver esse tipo de lesão em cavalo se exercitando, em cavalo correndo, em cavalo fazendo trabalho. É comum a gente ver isso. Tá? Aqui, a avaliação por partes, no caso do nosso cavalo, é muito importante você ver o formato de pescoço. Aqui a gente vê o pescoço, primeiro pescoço longo, fino. Tem que ter uma saída alta, é muito importante esse pescoço ter saída alta, não tem reversão. É importante o pescoço do cavalo árabe ser leve e de carregamento fácil. Para quê? Para que esse cavalo possa trabalhar com mais facilidade, para que esse cavalo possa ter uma paleta mais eficiente. Tá? Não adianta nada esse cavalo ter uma paleta bem angulada, uma paleta bonita, um húmero longo, se esse cavalo tem um pescoço enorme na frente, um grupo muscular enorme na frente, que vai interferir na movimentação dessa paleta. Tá? Vamos passar, por favor? Eu acho que no próximo dá para a gente esclarecer isso melhor. Aqui está o alijamal. Voltamos a mostrar o alijamal. Então, nós vemos o alijamal, uma paleta bem angulada, tá? Com húmero bem comprido. Esse húmero, que é esse osso que vai da paleta até no cotovelo, é ele que determina, vamos falar, o movimento, a qualidade de movimento desse cavalo. Quanto mais inclinada a paleta, mais longe vai a mão dele. Então é isso que faz a diferença em cavalos de velocidade que pulam 28 pés e cavalos da mesma raça que pulam 22 pés, 21 pés. Tá? Essa égua que está no lado direito, uma égua com a paleta bem reta, é um número muito curto, um pescoço invertido na base, é tudo que a gente não quer. Então, quando você vê a dinâmica de um cavalo na fotografia do lado esquerdo, onde ele tem uma paleta livre, um pescoço longo, para o focinho chamar a mão, ou seja, para a mão bater mais longe, com mais eficiência, aqui no lado direito você vê uma égua com pescoço imenso, carregado, paleta em pé. Quer dizer, essa égua da direita, essa égua não vai laçar uma vaca, não vai laçar uma vaca leiteira. É complicado. Tá? Podemos passar, por favor? Aqui nós temos as linhas, principalmente as relações de cernelha, inserção de pescoço na cernelha, onde ela tem que ser suave, uma cernelha alta. Nós temos uma cernelha vincada, tanto na segunda imagem como na terceira imagem, uma cernelha bem atrofiada, com pouca musculatura, uma cernelha deficiente, que vai levar a falta de comodidade para quem monta e vai levar muita lesão para esse indivíduo. Pode passar. Aqui a relação de dorso, tá? Um dorso bastante longo, o terceiro animal, um dorso bem reto, não é bom também, então o dorso do cavalo tem que ser curto, tá? Por isso a gente gosta desses cavalos mais no quadrado, tá? Não quer dizer que o cavalo seja quadrado, ele tenha dorso curto, mas normalmente é isso que acontece, dorso curto e lombo forte, lombo curto também. Podemos passar para frente, por favor? Aqui tem uma fotografia do dorso, tá? Desse cavalo, do alijamal, um dorso muito forte, curtinho, mal cabe uma sela, e aqui a gente vê uma égua com 1 quilômetro de dorso, tá? Uma égua com dorso bastante longo, um dorso fraco. Aqui pode-se ver bem também o que é uma égua retangular e perto do chão. A diferença entre os dois indivíduos é brutal. Logicamente, estamos falando de animais totalmente diferentes, mas aqui são extremos que é para a gente entender bem o que eu estou querendo mostrar. Uma relação de paleta num cavalo excepcional, um pescoço longo, com shape bom, bem arqueado, dorso curto, uma garupa reta, quadrada, cortada, com musculatura longa, não tem musculatura arredondada. Tá? Então essa é uma diferença, fica bem marcante desses dois indivíduos aí. Podemos passar? Aqui são dois animais praticamente da mesma raça, tá? Mas eu queria mostrar para vocês a angulação principalmente o tamanho do lombo dessa égua de primeiro com relação à égua que está em segundo. Quer dizer, a égua que está na direita é uma égua que tem um dorso muito comprido, é uma égua que não serve para esporte. Já essa égua que está na frente é uma égua que tem um dorso mais curto, uma égua que é mais apta para o esporte, tá? Tem uma garupa, inclusive, melhor, né, de linha do que a égua que está aqui na direita. Podemos passar, por favor?
Aqui está o lombo do Ali Jamal, que é um espetáculo também, é um cavalo de lombo curto, eu já falei nisso agora há pouco, podemos passar, por gentileza. Aqui é o que nós estávamos falando do húmero, tá? Onde o cavalo, quanto mais angulada for essa paleta, maior é o húmero, mais longe vai a mão, certo? Então são cavalos mais eficientes. Se esse cavalo ele tiver uma canela pequena, aí sim, esse cavalo se torna mais eficiente ainda, porque ele não tem movimento circular, ele não gasta energia fazendo movimento circular para movimentar a mão dele, tirar essa canela e botar a canela avante. Tá? Então aqui é a eficiência da paleta, isso tem que existir no cavalo de halter, a gente procura muito no cavalo de halter isso, por quê? Porque isso aí é um fator predisponente para que você tenha um cavalo de boa performance atlética no futuro. Pode passar. Aqui são dois animais que a gente estava falando de paleta, quer dizer, uma paleta inclinada do Ali Jamal aqui na frente para uma paleta dessa égua do lado direito, uma paleta bem em pé, com, enfim, uma paleta ineficiente. Podemos passar, por favor? Aqui são as linhas que eu comentei, antebraço e canela, ou seja, canela metade do antebraço. Aqui fica bem claro, dá para perceber direitinho. Podemos passar, por gentileza. Podemos passar mais um slide. Dudu, voltou você. Está cortando, Dudu, eu não estou ouvindo. Está me ouvindo, Paulo? Agora voltou, Dudu. Maravilha. É o último slide que eu tenho ali, aquele lá. Maravilha, está perfeito. Tá. Bom, agora nós vamos entrar com o Reinaldo, mas antes eu quero... tem duas perguntas que eu vou perguntar, uma para o Reinaldo agora e uma para você, que chegaram agora. O doutor Marcos Salles, essa vai para você, Reinaldo, por favor. O Ali Jamal foi um grande campeão em morfologia e também um bom reprodutor, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Ele foi um campeão nacional americano e produziu inúmeros filhos diretos, campeões nacionais brasileiros, americanos, europeus, países árabes, o mundo inteiro. Realmente, eu poderia passar o resto da noite aqui discorrendo sobre a progênie do Ali Jamal, o que ele fez na criação mundial. Talvez um dos mais importantes garanhões de todos os tempos do DAS. Maravilha. Bom, e a pergunta agora para o Paulo Zandavalli, da Mari Douglas. Qual que é, na sua opinião, qual que é o defeito mais grave de um cavalo? Poxa, Mari, é difícil até de falar um negócio desse, porque defeito é defeito. Eu não consigo nem transcorrer em te falar qual é o defeito mais grave, porque tem defeitos que inviabilizam determinados animais a praticar esporte e viabilizam também esse animal ser utilizado na reprodução. É o caso que nós já viemos falando no cavalo transcurvo, por exemplo. Mas são vários os defeitos que nós temos que considerar. O importante e a mensagem que eu quero deixar é que nós captemos dentro da nossa criação, que a gente pense na nossa criação os melhores cavalos para serem montados. Tá? Os mais bonitos e os melhor conformados. É nesse cavalo que nós temos que montar. Tá? É esse cavalo que vai te dar alegria tanto no esporte, tanto na reprodução, quanto no comércio. Tá? Porque a gente tem que pensar no comércio na frente e você não vai conseguir comercializar um cavalo feio, não vai conseguir comercializar um cavalo ruim e nem vai querer montar nele. É verdade. Bom, agora nós vamos... O papo está gostoso, né? A gente aprendendo bastante coisa. E nós vamos agora com o Reinaldo da Rocha Leão, que ontem eu fazendo a ficha dele, ele falou, Dudu, eu sou biólogo. Eu falei, não é. Não, sou sim, fui formado pela USP. Aí eu tive que ficar calado, né?
Reinaldo, você mandou umas fotos para a gente, né? Para a gente falar do sistema de julgamento do cavalo árabe no Brasil. E essas fotos também são boas para falar de morfologia. Então eu vou deixar você à vontade para você continuar falando de morfologia, ou se você quiser entrar no sistema de julgamento do cavalo árabe no Brasil, você entra, senão isso passa a ser um assunto para um próximo programa. Você fica à vontade. Dudu, eu acho que nós poderíamos passar a conversar um pouquinho sobre o julgamento. O Paulo foi muito feliz na apresentação que ele fez, falando da conformação do cavalo árabe, e onde ele realmente, eu não diria que exauriu o tema, porque é um tema que também cabe uma série de, vamos dizer, dá para você ter várias análises também na conformação, o que é um pouco melhor, o que é um pouco pior, o que é a preferência de um criador e etc. Porém, o que o julgamento do cavalo árabe, para que ele serve? Eu acho que isso é uma coisa importante. Por que existem as exposições? Além de ser um momento fantástico da gente se encontrar com os amigos e conversar sobre aquilo que a gente mais gosta. Pena que nós estamos com essa crise, que graças a Deus está chegando ao seu final e logo poderemos novamente retomar esses momentos espetaculares de confraternização em cima daquilo que a gente adora. Mas, voltando um pouco, eu às vezes faço algumas digressões, sou levado a isso pela minha formação. Mas, voltando ao ponto inicial, por que nós julgamos cavalo árabe? Para que existe exposição de cavalo, não é de cavalo árabe? Em princípio, é para nós aqueles que, na opinião de pessoas que supostamente têm um conhecimento da raça, deem determinados rumos para isso, para a criação. Então, na hora que você escolhe um potrinho como campeão, uma potranca, uma égua, ou principalmente um garanhão, e eu digo principalmente um garanhão por quê? Porque um garanhão produz, de repente, em um ano, hoje em dia, com todas as técnicas que existem, que o meu querido Paulo, inclusive, usa, ele pode ter 200, 300 filhos em um ano. E existem cavalos hoje em dia que têm isso. Então, se você escolhe mal, ou se você direciona mal um julgamento, eventualmente, um cavalo com um defeito grave pode vir a reproduzir de uma maneira exponencial e perturbar toda uma criação. Eu vou conversar um pouquinho agora, dizendo isso, os dois tipos fundamentais de julgamento do cavalo árabe. Um tipo que é o que nós usamos aqui no Brasil, na nossa nacional, que é o julgamento chamado comparativo. Como é que funciona o julgamento comparativo? Depois eu vou dizer o que a gente usa como juiz, mas como é que ele funciona na sua técnica, na maneira de julgar. Os cavalos são julgados um contra os outros, vamos dizer assim. Quem é melhor do que o outro? Fulano é melhor do que Beltrano. Por quê? Aí você está comparando um com o outro. No julgamento, chamado por pontos, você faz como Jack o Estripador, Jack the Ripper, você divide o animal em partes e você então pontua cada uma dessas partes. Mesmo no julgamento por pontos, quando você termina um julgamento de categorias, você vai aos campeonatos, esse campeonato também é feito de forma comparativa. Ou seja, você vai mais uma vez julgar se esse é melhor do que aquele na sua concepção como juiz. Rapidamente, tópicos que se usam
no julgamento comparativo, e eu pediria a você, Dudu, se você puder colocar aquela gravura da Gladys Brown Edwards, que é a gravura que norteia isso, obrigado. Esse é o chamado padrão do cavalo árabe estático. Isso é assim no Brasil, é assim nos Estados Unidos, é assim na Europa, é assim nos países árabes, é assim em todo o mundo. O nosso cavalo árabe, ele é um cavalo mundial, ele é um cavalo transcontinental, ele permeia todas as criações do mundo e a gente tem um padrão único de julgamento. Isso aqui é uma coisa bacana, porque quando a gente conversa com um juiz europeu, com um juiz árabe, com um juiz americano, a nossa linguagem é sempre a mesma. Nós sabemos o que estamos buscando e o que nós queremos. Então, julgamento comparativo. Primeiro lugar, tipo árabe. O que significa tipo árabe? É a definição e reunião das características da raça, isso que nós estamos vendo aqui, que definem o padrão do cavalo árabe. Certo? É o que diferencia a raça árabe das demais raças. Esse é o segundo lugar, item para julgamento. E é nessa sequência mesmo que o juiz deve fazer o seu julgamento, considerando, em primeiro lugar, o tipo. Segundo lugar, conformação. O Paulo discorreu sobejamente bem sobre esse item. Eu rapidamente digo aqui, olhando para a gravura, é um cavalo quadrado. Aí, aquela razão, por que quadrado? Uma vértebra mesmo faz com que a inserção da cauda seja alta, a saída do pescoço também alta, um pescoço longo comparativamente, garganta estreita, uma cabeça pequena na comparação com o todo, grandes olhos, narinas grandes, orelhas pequenas. Toda essa altivez que a gente vê, os membros, muito importante Paulo ter colocado, e eu também com isso fundamental, essa questão da canela curta, quartela curta, antebraço longo, quartela também, essa de número na ponta da cernelha, também longa, a distância ilho-isquio também longa, a garupa potente e plana. Conformação, então, falando assim em pinceladas, é disso. O Paulo já discorreu sobre isso e muito melhor do que eu. Em seguida, em movimento. O movimento do cavalo árabe é uma coisa também muito característica da raça. E o Paulo disse, até interessante ele ter usado um termo, chutando lata, ou aliás, chutando as pedras. Esse chutando as pedras tem a seguinte conotação no meu entender. Ele deve ter um movimento amplo, porque justamente o que lhe confere é a conformação. Amplo com o menor dispêndio de energia. Isso não significa que ele tenha exuberância na movimentação. Lembrando que é um cavalo e ele tem a areia por onde ele anda, ele precisa realmente alçar as mãos, alçar os posteriores, o que lhe conferem essa exuberância na movimentação. Os últimos dois itens do julgamento comparativo são substância e qualidade. Substância é justamente a massa corporal, se refere a isso, uma massa corporal potente, muito forte, e a qualidade, o que chamamos de qualidade seriam essas belezas essenciais, uma orelha tesourada, uma narina bastante flexível, grandes olhos, brilho de pelo e etc. e tal. No fundo, na cabeça de nós juízes, isso tudo é uma imagem, como essa que nós estamos vendo aqui, estática. A gente tem isso, de uma maneira ou de outra, gravado a fogo no cérebro, e a gente utiliza isso para julgar os animais, tanto seja no julgamento comparativo, quanto no julgamento por pontos, que eu vou começar agora a explanar um pouquinho sobre isso.
E a gente poderia, eventualmente, Dudu, trazer aquelas outras fotografias que eu enviei a você, até porque são 4 animais, né, que acabaram, que eu mandei para você. Um da linhagem pura egípcia, um da linhagem pura polonesa e 2 da linhagem russa. São animais importantíssimos na história do cavalo árabe recente e a gente pode ir olhando para eles, depois eu falo um pouquinho de cada um e vou comentando sobre o julgamento por pontos. Se você quiser colocar, está aí já a primeira. Eu até faço uma pergunta aí para os meus amigos que estejam assistindo essa nossa pequena divagação aqui a respeito do cavalo árabe, essa nossa pequena explanação, esse bate-papo. Quem seria esse cavalo, aliás, com esses olhos tão expressivos? O julgamento por pontos, ele é feito, como eu brinquei no começo, você divide o cavalo, hipoteticamente, em partes. Então, o que você julga? Você julga por pontos que vão de 0 a 20, eu diria, melhor de 10 a 20, podendo utilizar-se de meios pontos para fazer o julgamento de cada um dos quesitos, que são eles. O tipo, que eu já comentei com vocês, ele significa a mesma coisa, tanto no julgamento comparativo quanto no julgamento por pontos. Ele é a reunião das características de raça que diferem o cavalo árabe das outras raças equinas. Segundo, cabeça, item importantíssimo. Foi feliz, Dudu, de colocar primeiro essa fotografia. Poderia talvez colocar as cabeças também, para mostrar que belas cabeças têm características às vezes bastante diferentes, sendo todas elas de cavalos árabes de excelência. Então, o item cabeça, você também vai dar o ponto lá de 10 a 20, utilizando meios pontos. Passamos para o terceiro item, pescoço e paleta. Pescoço longo, com a garganta estreita, de preferência formando o que a gente chama de mitba, que é aquela parte paralela entre o topo da crina e a entrada na garganta, formando alguma coisa paralela, coisa que a gente vê, inclusive, no Ali Jamal, que já apareceu aqui para vocês, e é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores exemplos de excelência no cavalo árabe. Quarto item, corpo. O corpo seria uma parte importante da conformação, onde ele deve ter o dorso curto, garupa plana, essa distância quadrada, uma boa luz. O que é uma boa luz? É uma distância do chão para a barriga bastante razoável e um equilíbrio excelente. Esse balanceamento entre as partes faz com que o corpo seja mais pontuado ou menos pontuado. Certo? Então ele deve ter uma paleta com um viés para horizontal, dorso curto, garupa longa, saída de cauda alta, dentro de um quadrado e uma profundidade importante, que entra naquele item da substância que nós comentamos no comparativo. Reinaldo. Pois não. Eu vou pôr mais um cavalo que você me mandou do corpo, interessante. Eu vou, da linhagem russa, vou pôr o Muscat aí para você falar também. Ok. Aliás, esse exemplo que está na tela no momento é o Aladim, um dos grandes formadores da raça árabe recente, que produziu inúmeros campeões e gerou também hoje em seus bisnetos e tataranetos, continuam ganhando nas pistas. Vejam, no Aladim, agora o Muscat, mas ainda comentando um pouquinho sobre o Aladim, eu estava atento a falar sobre o julgamento, mas a gente pode voltar um pouco a atenção para cá. Vejam que interessante.
Aqui as fotos não são idênticas, uma tem um ângulo um pouco diferente, mas vejam os cavalos com a paleta longa, bastante próxima da horizontal, torso curto, forte. Olha a garupa do Muscat, a amplidão da garupa. Aqui no Aladim não dá para ver assim tão perfeito, mas ele também possui essa garupa potente e um lombo também curto, excelente. Mas vejam, 2 cavalos diferentes, de linhagens diferentes, o Aladim um puro polonês, o Muscat um russo. Interessante. A gente vai aqui comparando, se você quiser também colocar o que eu trouxe como exemplo do egípcio puro, o Ruminaj Ali, que por acaso é o pai do Ali Jamal, que nós já sobejamente conversamos aqui. Vejam a leveza do pescoço desse cavalo, a leveza com que ele se implanta, como o dorso também é curto, como a garupa é longa e como se implanta bem a cauda. A potência dessa paleta, amplidão do peito. Eu estava comentando, tínhamos parado no corpo e agora vimos diversos corpos excelentes em cavalos de linhagens muito distintas. Ruminaj Ali, o Tordilho puro egípcio, o Alazão Muscat russo e o Castanho Aladim. O próximo item no julgamento por pontos é o item pernas. Um item, e nesse item nós julgamos aqui, como o Paulo já não ficou tão bem, eu não preciso me deter aqui nisso, só lendo que cavalos existem graus de defeitos de aprumo. Em tese, nenhum cavalo tem todos os aprumos perfeitos, sempre existe um probleminha ou outro, mas cavalo, por exemplo, transcurvo, de frente, um cavalo cambaio, um cavalo que tenha joelhos para dentro, em exagero, tudo isso são defeitos que vão trazer a nota bem para baixo. O último item do julgamento por pontos é o item movimentação. Também importantíssimo, e lembrando aqui mais uma vez, já que nós falamos no comparativo, aqui também ele é um item de bastante peso no julgamento. Lembrando que todos os itens que eu coloquei no julgamento por pontos vão de 0 a 20, ou melhor, vamos considerar sempre de 10 a 20, com meios pontos, e todos eles são no final somados. Essa somatória de pontos vai gerar na categoria o melhor pontuado, o segundo melhor pontuado, o terceiro melhor pontuado, que então irão depois no final para o julgamento por comparação. Mesmo nesse chamado julgamento no scoring system, que hoje é a forma de julgamento mais utilizada em todo o mundo. Reinaldo. Ok? Pois não, Dudu? Eu vou colocar o padrão aí, porque você mandou uma foto do padrão e eu gosto tanto desse cavalo. Por favor, eu também. É um dos meus favoritos. Aí, ó. Pois é, o padrão, vejam só que características incríveis. É um cavalo hoje ele já é tataravô. Mas vejam as formas desse cavalo. Vejam a angulação de paleta. Vejam o dorso curto. Vejam a garupa potente, saída de cauda, uma elegância incrível em todas as formas. E uma cabeça, assim que a gente gosta de chamar, o americano chama de dished, é aquele côncavo, que é clássico do cavalo árabe, diferencia por demais das outras raças. Essa sendo, então, uma importância fundamental para a gente ter um cavalo árabe bem julgado. Aqui vou conversar um pouquinho sobre o que produziram. Nossos amigos todos aqui que estão assistindo conhecem tanto ou mais do que eu sobre isso. Padron produziu o Padron Saik, só para a gente fazer uma linha rápida. Produziu o Padron Saik, que produziu Magnum Saik, que produziu Justice,
que vem produzindo o que a gente vê hoje nas exposições do mundo inteiro, ganhando linhagens que nos remetem a esse cavalo. Hoje em dia você pode falar, por exemplo, em Excalibur, em Xangai, o próprio Justice, ganhador da exposição de Vegas, da Breeders' Cup. Ou seja, linhagem fantástica que cruza pelo menos a minha geração inteira. Eu tive a honra de conhecer o Padrão, de conhecer o Padrão Psyche, de conhecer o Magnum e de conhecer o Justice. Se a gente for agora buscar na linha do Ruminage Ali, uma coisa muito interessante. Além dele ser o pai do Ali Jamal, que foi um divisor de águas no mundo, ele também é o pai do Anasa Maruf, do Anasa Farid, que é o pai do Ghazal Al-Shakabi, que é o pai do Marwan Al-Shakabi, talvez o garanhão mais prolífico e de maior importância nos dias atuais. Vai aí ao Ruminage Ali. O Muscat fez uma dinastia também impressionante, e eu estava assistindo com muita atenção uma live que o David Boggs fez agora, a semana passada, espetacular, onde ele conta sobre os garanhões e depois sobre as éguas que ele fez como campeãs nacionais e campeões nacionais. E ele tem um momento que ele fala da Amber Satin, uma das éguas mais lindas de todos os tempos e de mais carisma, filha desse magnífico Muscat. E não podemos aqui deixar de comentar sobre o Aladim, o querido Aladim do Grande Polé, do Horas Capinfino, que trouxe ao Aladim direto, que de Queijo Prince produziu o que havia de mim aqui no Brasil durante tanto tempo. NV Surefire, lá na Fire Grow, dentro do Aras do Rodrigo, e o Queijo Prince, que veio para o Brasil, fez tudo que tinha que fazer, voltou para os Estados Unidos. Eu fiz aqui um resuminho, eu não sei, eu passei pelo menos muito que devia, mas falar sobre cavalo árabe é uma paixão, né, Dudu? É muito legal. E a gente, então, acaba perdendo a noção do tempo. Aliás, por falar em cavalo árabe, né? Nós temos 2 vídeos que a gente vai colocar isso nos programas, que eu achei até uma ideia muito legal da Cris Guardia. O que é o cavalo árabe para você? Quer ver? Nós temos 2 vídeos, né? São Carlos Forte e da Adriana Barbosa de Moura. Quer ver? Vamos lá. Amigos do Cavalo Árabe, boa tarde. É uma satisfação estar aqui para poder falar a respeito do nosso cavalo, que tem uma representatividade muito grande na minha família. Desde 1991, quando o Rodrigo me fez comprar o primeiro cavalo árabe, nós participamos ativamente na criação, na competição, em todos os setores da vida desse fantástico cavalo. Então, eu me vejo sempre muito próximo, muito acompanhando todos os passos, e para nós todos é uma grande satisfação. Hoje eu vejo também que meus netos estão tomando esse caminho, e isso daqui representa a continuidade de tudo aquilo que nós fizemos nesses longos 29 anos e que pretendemos continuar. O cavalo árabe, para mim, é a realização de um sonho de infância, onde a gente via aquele cavalinho lindo e o desejo era ter alguns. Então o cavalo árabe hoje para a gente é tudo. É a oportunidade de conhecer novas pessoas de diferentes nacionalidades, de conhecer países do mundo inteiro. Eu acho que hoje é um meio de vida em todos os sentidos. De oportunidades mesmo que surgiram na vida. O cavalo árabe é incrível. É a nossa vida. Cavalo árabe é o pai de todas as raças. Que legal. Paulozão da Vale.
Chegamos ao final, mas a gente vai voltar ainda a bater papo com vocês aí no Mato Grosso do Sul, que nós vamos falar muito mais de cavalo de esporte, de laço comprido. Teremos longos papos. Olha, recebendo várias e várias mensagens, pessoal curtindo e muito a aula que vocês dois deram nessa noite. Vou começar com você, Paulo. Obrigado. Olha, eu que agradeço muito a oportunidade. Queria dar os parabéns para o Reinaldo, Dudu, que afinal de contas estamos ao vivo, né? Pensa dois caipira ao vivo, hein, Reinaldo? Você e eu. Quer dizer, eu bem mais caipira que você, né, Reinaldo? Mas, enfim, eu queria agradecer a todos e colocar aqui a Associação Brasileira, que nós estamos à disposição sempre, tá? O que for necessário. A diretoria, queria parabenizar que o caminho que vocês estão tomando é o caminho certo, é o caminho de divulgar o nosso cavalo no esporte, o nosso cavalo montado, para que as pessoas possam, os criadores possam aproveitar esses cavalos de mais formas, de mais maneiras. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, espero que tenham gostado. Maravilha. Reinaldo da Rocha Leão, o mais novo vovô do cavalo árabe. Faz 10 dias que nasceu o Guilherme, neto do Reinaldo da Rocha Leão, e agora ele está dividido, né? Ele vai ter que ter um cavalo árabe e um cavalo guarda-milha. Bárbaro. Pois é, Dudu. Agora realmente você encheu meu coração de alegria. Não há nada nesse mundo como um neto. Talvez seja a coroação de uma vida, é a perpetuação da vida, né? E, na verdade, a gente, na criação de cavalos, o que a gente faz? A gente faz isso. A gente tenta perpetuar o cavalo dentro das suas melhores características e, no julgamento, tentar ajudar em dar alguma direção para as pessoas que, eventualmente, assim precisem. Nós temos hoje, dentro do cavalo árabe, muitos conhecedores. A criação do cavalo árabe brasileira é considerada hoje no mundo como uma das melhores, se não a melhor. E isso se deve à excelência dos criadores de cavalo árabe aqui no Brasil. É uma honra ter participado desse programa, desse trabalho que você magistralmente está desenvolvendo, Dudu, sempre com novas ideias, sempre com novas oportunidades e novas ações. Agradeço o convite que me foi feito pelo Rodrigo e a honra de ter participado ao lado do meu colega Paulo Zandavalli, grande conhecedor, professor, e vou te dizer, Paulo, honra de ser caipira, tá? Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite, Dudu. Legal, legal mesmo. Olha, o cavalo árabe teve na mídia esses últimos dias, o Rodrigo, presidente, teve um bate-papo, fez uma live muito legal com o pessoal do Portal Cavalos, o Portal Cavalos que está com mais de 150 mil acessos por mês, que está fazendo uma parceria muito legal com a ZR TV. O Rodrigo bateu um papo ontem com a revista Horses, também numa live, contando o impacto, né, do mercado do cavalo. Hoje o programa ao vivo. E assim, estou recebendo muitas e muitas e muitas mensagens, né? O Mário Sérgio, Elias Vanim de Cuiabá, o Sidney Goederti de Santa Catarina, para você ver como o cavalo árabe está espalhado. Então tem muita gente mandando mensagem. Se eu ficar lendo aqui, nós vamos até o Corujão. Então, quero agradecer aos dois, todo mundo elogiou, né? Foi um programa muito legal, falamos de morfologia, conformação e, consequentemente, você vê isso para o halter, você vê isso para o julgamento, tanto no comparativo quanto por notas. Então, quero mais uma vez agradecer a todos, a Royal Horse, que está aí como uma das nossas patrocinadoras, já vão entrar mais 3, né? Que todo mundo está gostando, todo mundo está curtindo. Então, mais uma vez, Paulo Zandavalli, dá um grande abraço e um beijo em todos os amigos aí no Mato Grosso do Sul. E Reinaldo da Rocha Leão, que está aqui em Pedreira. Nosso grande abraço também, muito obrigado. Semana que vem estamos programando, nós vamos falar de reprodução.
Então, Mário Zerlotti dos Estados Unidos, Orfeu Ávila aqui da Central Equina de Reprodução. Essa é a nossa próxima pauta para segunda-feira. Hoje é terça por causa da live de ontem. Semana que vem volta na segunda-feira às 8 da noite com o programa Cavalo Árabe. Gente, Paulo... Saúde, Dudu. Obrigado. Tudo aqui brindando com um vinho que eu ganhei da família Bulnes, nossos queridos criadores lá do Chile. Tomando um fantástico vinho chileno. Saúde, Paulo, saúde, Dudu, saúde, meus amigos do Cavalo Árabe. Muita saudade de todos. Valeu, show de bola. Valeu. Bom, pode mandar até uma garrafa pra gente aqui, que aqui em Itu a gente toma também. Grande abraço a todos, muito obrigado. Esse é o Caminho do Cavalo Árabe que você vem acompanhando semana passada. Esse é o programa número 2 e nós vamos seguindo, porque o Cavalo Árabe é o cavalo completo. Grande abraço e até segunda que vem, às 8 da noite.